Tai Chi Chuan, Chuan é punho, Tai Chi é o princípio unificador, né? Então aqui é o meio, a nossa ferramenta, e aqui é o nosso objetivo, a meta da prática. Então uma das leituras do Chuan, que significa punho, aqui em cima a gente tem 1, 2. Pode representar direita e esquerda. Em cima e embaixo. 1, 2. E aqui é o ideograma do homem, né? O homem nessa dimensão tridimensional, né? O nosso corpo pertence à forma. Então aqui embaixo a gente tem o ideograma da mão, onde em cima a gente tem essa composição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o homem está inserido nessa realidade. Então o nosso corpo, a nossa mão, é a forma da gente administrar, manusear, tendo como objetivo o Tai Chi. Então a gente transporta isso para a nossa vida. Aqui a gente faz uma prática que simboliza esse equilíbrio, essa busca do equilíbrio na nossa vida. E tudo isso tem a ver com a gente administrar o Yin Yang, porque a nossa realidade é simplesmente um monte de coordenadas, onde a gente vai procurando se inserir, estar no lugar certo, no momento certo, né? Então é o timing correto, a posição correta, a intensidade daquilo que você faz. O Tao Te Ching todo fala sobre o Tao como essa força primordial, que é imaterial, que a gente não consegue mensurar, não consegue se referir a isso através de palavras, né, porque é algo que está além, mas a manifestação no mundo a gente consegue perceber sempre diante dessas nuances do Yin e do Yang. Então, nesse capítulo, né, fala, visando comprimir, conclua a expansão. Visando enfraquecer, conclua o fortalecer. Visando diminuir, conclua o aumento. Visando retirar, conclua o fornecimento. Essa é chamada clareza sobre a atuação sobre o mínimo. O suave e moderado vence o rígido e forte. Os peixes não devem abandonar as águas profundas e as armas secretas da nação não devem ser expostas. Então, essa relação de Yin e Yang, a gente observa como tudo na natureza é cíclico, né? Como tudo é pendular, tudo é formado em ritmos, né? Então, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. Então, não existe isso na natureza. Então, a gente aprende a se guiar por essas forças, a utilizar o nosso corpo dessa maneira, de modo que a gente não force, a gente não desgaste a nossa energia tentando fazer algo que é artificial. A gente busca compreender as leis da natureza, a movimentação natural, e a gente se insere nisso. Então esse é o Wei, né, que é a não ação intencional, né, a não ação forçada. É uma ação natural. Por isso que essa frase aqui, né, o suave e moderado vence o rígido e forte. Quando a gente pensa no contexto marcial, parece que não faz sentido, né? A pessoa forte é a pessoa fraca vai vencer a forte, mas tem a ver com essa compreensão das leis naturais. Porque tudo vai do Yin para o Yang, né? Tudo começa pequeno e depois se intensifica, mas depois disso aqui vem a queda. Então, o segredo está a gente se colocar nessa elevação e não querer acelerar o processo para estar lá no auge, porque de lá é declínio. Então, quando a gente age, o rígido e forte é como uma maneira forçada de você se portar na vida, né? Você intensifica as coisas e aí o declínio é o certo. Então, quando você faz as coisas de um modo suave e moderado, você consegue ter resultados mais verdadeiros. Aqui você consegue, quando você é rígido, forte, acelerado, você tem um resultado, mas é um resultado que é apressado, ele não é duradouro. Quando você coloca as suas fichas, você estabelece a sua fortaleza em algo que é temporário, em uma força, a rigidez e a força, isso acaba em algum momento. Então, se você se coloca nessa posição e você estabelece a sua vida em torno dessas propriedades, então você está criando um castelo que vai desmoronar. A ideia é a gente sempre conseguir estabelecer a nossa vida através da suavidade, através do baixo, através do fluxo moderado.
Então, essa é a ideia, né? De quando você faz as coisas de modo pausado, de modo progressivo, sem apressar a tendência das coisas, você vai ter uma vantagem sobre quem faz as coisas de um modo forçado, antinatural, né? E aqui, basicamente, é como a gente estabelece essa relação do yin e yang, sabendo que tudo nasce yin, se torna yang e depois volta para o yin. Mas esse yin é o yin degradativo, né? Esse aqui é o yin inicial, que existe o teor do yang que está nascendo e está vitalizando. Quando é o declínio, o yang já chegou no ápice da sua vitalização e agora começa a deteriorar. Por exemplo, no contexto marcial, né, você vai equilibrando avançar, recuar. Você nunca avança demais e também não fica recuado demais, né? Como o Tai Chi, as artes marciais orientais, elas têm essa ideia de uma defesa pessoal, você não inicia o ataque, né? Você espera e você vai dar uma resposta adequada à situação. Então aqui, visando comprimir, conclua a expansão, né? Por exemplo, numa situação de Tuoi Shou, né? Aqui é o trabalho da minha força e da força dele. Então eu me adapto, mantenho o meu eixo e vou trabalhando isso. Mas a ideia não é só ficar aqui. Quando ele faz uma força excessiva, eu detecto e aí é mais fácil de eu aplicar qualquer técnica para usar essa força dele contra ele. Tudo que é fraco, tudo que é mínimo, é muito mais fácil da gente resolver. Você procura prevenir quando o mal ainda é pequeno. Quando ele está grande é bem mais difícil de controlar, né? Depois que a coisa está crônica, né? Tudo que a gente busca resolver na nossa vida no tamanho mínimo é muito mais fácil e a gente não se desgasta. Então aqui ele atingiu o máximo. Daqui em diante já é a redução. Então, se eu quero comprimir, se eu quero enfraquecer, eu quero minimizar a força do meu oponente, eu espero ele expandir ao máximo. Dentro da dureza existe uma fraqueza. Aqui, quando ele está iniciando o movimento, a força está nascendo. Aqui a força já está no máximo. Aqui ele já está vulnerável, a articulação dele já atingiu o ponto máximo e aqui, pá, uma pequena batida já é o suficiente para quebrar. E a força dele já está totalmente aqui doada para mim. Um pouquinho que ele já vem para cá, ele já perde estabilidade. Quando o movimento está se desenvolvendo, existe uma força que é mais difícil de eu atuar. Mas quando chegou no máximo, é bem mais fácil de eu desestabilizar. Então, é dessa forma, né, a gente, quando tem essa relação, a gente busca a coisa atingir o máximo, para aí a gente se apropriar disso para cessar. Então, essa é a chamada clareza de atuar sobre o mínimo. Então, a gente não age naquilo que é grande, aquilo que é muito forte, para não se desgastar, a gente espera o momento certo para atuar. Então, o suave e moderado vence o rígido e forte. Os peixes não devem abandonar as águas profundas, e isso tem a ver com você não se expor. Quando você vem para a superfície, quando você chega no ponto máximo, como a gente demonstrou agora, você está vulnerável. Então, quando os peixes estão nas águas profundas, eles estão protegidos. Quando eles vêm para a superfície, eles ficam presa fácil. Então, a gente deve buscar situações da vida, quando são situações que envolvem perigo, da gente se colocar da maneira que a gente tem uma visão panorâmica, que a gente está resguardado. E aquilo que é mais precioso, né, em termos de energia vital, a gente não ficar superficializando isso, não desgastando, porque isso aqui é o nosso bem mais precioso. Aqui, né, as armas secretas da nação não devem ser expostas. Então, existe um armamento que você demonstra para mostrar que tem força, para não ser invadido, mas você não pode mostrar as suas armas secretas, que é aquelas que você vai utilizar em último caso para conseguir a vitória. Então, isso tem a ver com o nosso yang verdadeiro. Então, a gente deve ocultar aquilo, ou a gente deve preservar, né, que é o termo certo que a gente utiliza, as nossas forças vitais.